Bom dia para quem vai assistir esse vídeo, vamos que vamos. Hoje a gente vai trabalhar um padrão 3 para 1 probabilístico. Tem gerado algumas dúvidas na turma vigente do curso, então a gente vai reforçar esse padrão. Para quem já acompanha o canal no YouTube, já vão ter tido acesso a pelo menos um vídeo com esse padrão específico para isso. Então hoje eu vou reforçar os conceitos, quem sabe até passar alguma atualização de algum movimento que eu ache ou julgue necessário fazer um ajuste, uma eliminação ou um acréscimo. Beleza? Então aproveita o vídeo, já deixa o like, desenrola, se inscreve no canal, é tudo nosso e vamos que vamos. E é isso aí. Lembrando, o padrão 3 para 1 eu não gosto de gráfico passado, isso daí qualquer guru acerta quantos quiser. Porém, o padrão probabilístico o padrão 3 para 1 é um padrão que eu utilizo da probabilística em confluência com Price Action. Então eu não vou ver movimento de preço, velocidade, não, eu vou ver só um cenário completo. Eu preciso encontrar o padrão feito, que você precisa que esse padrão seja feito, aquele cenário seja apresentado como uma foto. E depois você executa uma ordem, não tem tanta interpretação, beleza? Ele é um padrão muito mais simples. Como ele é probabilístico, ele vai ser praticamente uma contagem. Um candle de uma cor, 3 do outro. Tem um cenário específico para ele ser encontrado. Então, esse padrão dá para ser feito backtest nele. Não significa que aquele par acertou 10, você vai acertar, ele está ótimo. Não, ele estava ótimo. Não significa que ele vai continuar ótimo. Então, ele dá para ser feito backtest em busca de aprimorar os bons e maus, ou os melhores e mais fracos dos padrões em si. Mas não usem backtest para achar que só porque teria dado 10 gain, é aquele gráfico que você vai sair metendo a banca toda. Não, beleza? Então o padrão hoje vai ser apresentado é o 3 para 1, o 3 para 1, e dando tempo a gente executa, vai ao gráfico ao vivo para executar ordens. Beleza? Aproveitem o vídeo aí e vamos que vamos. Então, rapaziada, GBP Audi, Audi JPY, GBP CHF, são os três pares que iremos abrir. Eu tô de olho no GBP CHF. Se alguém quiser buscar o 3 para 1, os alunos mais antigos quiserem me auxiliar no Audi JPY e GBP Audi. Já achei um aqui, ó. Audi JPY. Pronto, primeiro 3 para 1 já na cara nossa aqui. Audi JPY, o candle de 5:03 da manhã. 5:03 da manhã. Estão vendo aí? Audi JPY? Sim. Beleza. Audi JPY, nós temos um candle. Que candle é esse? Esquece o 3 para 1. Que candle que é esse de 5:03? Vamos aproveitar e reforçar o que vocês já sabem. Exaustão. Ótimo. Por que ele é exaustão? Só reforçando o conceito básico. Último da sequência de verdes. Gigantesco. Não é exatamente o último. Você sabe que ele é o último porque você já viu que é a vermelha. Já tem uma vermelha 5:4. É o posicionamento acima da terceira e um tamanho demasiado exagerado. Não por ser o último, e sim por ser além do terceiro. Então assim, a gente tem o 4,58, que é do verde. O 59, como o próximo 5 horas também é verde, ele acaba entrando no movimento. Então conta os 58, 59, 5 horas, 5,1, 5,2. 5,3 é um candle verde exagerado, ele é o quinto do movimento. Então ele é caracterizado um candle de exaustão. Candle de exaustão ele não significa reversão. Ele significa que o mercado vai dar uma descansada ou tem uma chance de dar uma pequena suspirada naquele movimento para dar continuidade para algum lado. E é exatamente o que aconteceu. Quando acontece esse descanso e o mercado continua, ele é um candle de força. Então temos aqui, num cenário passado, exaustão, num cenário de 3 para 1, candle de força. Então ele se torna um candle de força, é o primeiro do movimento, é o 1 do 3 para 1, beleza? Simples essa premissa. O que é o 3 para 1? É um candle de força, 3 agressores opostos. Mas e se fosse, essa é para Fabrícia, e se o 5 fosse verde? Aí não teria 3 candles opostos, minha filha. Seriam 2 candles para um lado e o outro da mesma cor. Não tem 3 para 1, tá bom? 3 para 1, o próprio nome do padrão já diz. Um candle, 3 candles. Temos esse cenário sendo apresentado em 5:3 até 5:6. Um candle e depois 3 candles opostos? Sim. Beleza, olha só. Tem certeza? Absoluta? Não quer ajuda dos universitários?
Tá, agora tem um segredinho. Beleza, o cenário base que vocês têm que encontrar é isso. Tem uma escala é tipo... Ah, como que é o nome? Um checklist que você tem que preencher para executar uma ordem no 3 para 1. Primeira coisa, primeiro ponto do checklist. Candle de força, candles fracos. Temos um candle de força verde? Temos, Diego. Ô, Felipe. Oi. Temos? 5 e 3 ele pode ser caracterizado como força no final de aqui no movimento em questão. Se você está olhando sem ver as vermelhas, você não pode interpretar como força. Tem que tomar muito cuidado, viu? Se você não está olhando as vermelhas, ele é força. Ele é exaustão. Só que quando as vermelhas já vieram, ele se torna força. Por quê? Vieram 3 candles e não abateram nenhuma boa parcela dele. Então, dentro, a partir do momento que começa a vir um movimento oposto fraco, ele começa a se tornar, ele não é mais um candle de exaustão, ele se torna um candle de força. Por quê? Ele está criando uma resistência. Não resistência dessas que vocês estão acostumados, resistência em cima, onde você vai entrar put. Não, resistência que eu digo, uma força oposta. Então, ele cria ali uma resistência, ele cria um movimento forte o suficiente para que ele segure o movimento oposto de 3 candles. Entende? Então, esse candle de 5 e 3, ele é um candle de força. Candle de força, no padrão 3 para 1, é só um candle grande, na grande maioria. Beleza? Então, você necessita de um candle lá, no checklist. Primeira coisa, um candle de força ou um candle grande. A sombra dele, muitos vão perguntar da sombra. Ele entra no padrão mediano com essa sombra agora. Como assim? É um padrão operável dependendo de como se comporte as três próximas a ele. Se o candle é cheio, tipo por exemplo, o candle de 5 e 7, ele é um candle cheio, sem sombra, bonitão, tipo um tijolinho. É um padrão mais bonito de início. Então são um checklist dos padrões extremamente fortes, padrões medianos e padrões fracos ou falsos. Não significa que o padrão extremamente forte é o padrão que vai dar 100% de gain. Também não significa que aquele padrão fraco ou falso, ele não te daria gain. Beleza? Então, o 3 para 1, primeiro o padrão forte. Você decide um candle cheio, bonito, grande, em destaque, que não tenha sombra. Esse daqui ele entra no mediano. Como diferenciar o candle de força para o 3 para 1? Forte, fraco ou falso? Forte, ele cheio. Mediano, ele tem no máximo aí 25% de sombra, quer dizer que ele tem 3 vezes corpo mais do que ele tem sombra, que é mais ou menos a projeção que a gente tem no 5 e 3. E o candle falso de força, ele é grande, só que ele tem metade ou mais de sombra. Por mais que ele tenha terminado maior que a média, ele tem uma sombra. Só silencie os microfones, por gentileza aí, fazendo favor. Cadê vocês? Deixa eu ver quem que é o microfone ligado aí. É o Giovanni Oliveira, silencia o microfone fazendo favor. Então, alguma dúvida quanto a esse princípio, a esse início do padrão? Eu vou etapa por etapa e tirando as dúvidas de cada uma delas. Eu peço que não deixem passar dúvida para perguntar lá na frente. Pergunta agora se tem alguma dúvida quanto ao que foi falado agora. Não? Nada? Pô, é difícil, Felipe, perguntar agora, porque assim, tu acabou de responder uma minha que eu ia falar essa questão de olhar para o esse candle verde. Se ele era de força, se ele podia ser de força, de exaustão ou grande. Tá. E você acabando falando, logo na sequência você já me respondeu, né? Que ele vai ser de... Por exemplo, tampa o candle de 5 e 4 atrás do botão de compra e venda lá, tampa ele. Então, o último candle que eu quero que você veja seja o candle de 5 e 3. Todos os outros candles você esconde atrás dos botões de compra e venda ali. Só tá vendo esse verde. Desse jeito ele é exaustão, porque ele é o quinto do movimento, ele é grande, exagerado, então você sabe que ele é um candle de exaustão porque ele está em cabeça de movimento. Se você puxar para a esquerda e começar a ver o 5 e 4, 5 e 5, 5 e 6, ele já não é exaustão, porque agora ele mostrou que ele tem muito mais força do que esse movimento, porque assim, tem que tomar cuidado, eu já falei isso, candle de exaustão não é candle de reversão. Muita gente acha que depois do candle de reversão de exaustão verde é só começar a tacar put que o mercado vai reverter. Não! Ele significa que os próximos candles tendem a vir da cor oposta.
só para dar aquele ruído de mercado, só para dar aquela suspirada e o movimento possa continuar. Candle de exaustão, para movimento, da maioria das vezes ele significa força de movimento. Só que para opções binárias a gente não trabalha grandes movimentos. Ainda mais nós que operamos o M1. Nós trabalhamos leitura de candle, quase que o mesmo candle do lado. Então, para operar candles rápidos, igual a gente opera, o exaustão ele não é operável. Ele acaba sendo interpretado como um candle de micro reversão, um candle que vai vir uma cor oposta. Não significa que o mercado vai reverter a perna que ele está criando ou a tendência em que ele se encontra. Só significa que não é hora de continuar pegando aquele movimento. Posteriormente, quando vierem os candles de opostos, muitas das vezes vai vir um candle de descanso, vai vir um candle de ruído, muitas das vezes vai se apresentar um 3 para 1, o que faz com que aquele candle de descanso, aquele candle de exaustão passe a ser o precursor da continuidade da tendência. Aí ele vira força. Sem a continuidade de movimento à direita, ele é exaustão. Com o movimento à direita já criado, agora a gente vendo um 3 para 1, ele se torna força. Entendeu a premissa de movimento e candle? Quando ele se transforma, quando ele é um candle de exaustão e quando ele é um candle de força, é o mesmo candle. Só que o cenário, conforme vai sendo moldado, ele vai mudando o significado dele e a aplicação. Entendeu? Meio complexo, né? Mas tá anotado aqui, né? Já. Tá me tirando que vai querer entrar na aula essas horas. Só pode estar de zoeira com a minha cara. Ó, não vai entrar, pô. Ô, cara, o pessoal é foda, né, mano? Ó, pra quem tá assistindo, eu tenho limite na minha aula de 5 minutos. É 5 da manhã, entrou, não entrou, fica de fora. Porra, cadê o compromisso? Ó, 5h23 da manhã só pode estar me zoando, né? Poxa. Tá, então entenderam essa primeira parte, certo? Eu vou para os candles agressores agora. Entenderam? O que tem que ser? Ó, vai mandar mensagem lá no grupo, chorar me engano já que eu não aceitei. Sim, entendido. Entendeu? Beleza, vamos para os agressores, começando pelo primeiro. Primeiro candle agressor. Aí eu vou responder uma dúvida que me questionaram ontem. Ah, mas pra mim o padrão 3 para 1 ele não pode ter rompido nem corpo nem sombra a momento nenhum. Mentira. Pode e deve. Ô caralho, porra. Bicho chato, mano. Sabe que não pode? Tá. Candle não. Movimento 3 para 1, ele pode, ele deve. Pera aí que eu só vou replicar a mensagem. Só pra... Tá me tirando, caralho, mano. Ô. Pera aí, deixa eu... Só um minutinho aqui. Pronto. Então, o padrão 3 para 1, ele deve testar. O padrão mais forte é o padrão que o primeiro candle agressor, no caso o candle de 5 e 4, o ideal é que ele faça o quê? Ele busque 50% do movimento da 5 e 3. Por quê? Aqui, o 3 para 1, vocês vão ver a parte de price action por trás dele. Porque o 3 para 1 que eu utilizo, ele não é só o 3 para 1. Espera vir qualquer 3 candles e entra o oposto. Se eu não me engano, a MHI opera assim, não é? Vem 3 para um lado, você entra sempre no quarto acreditando que vai reverter. Acho que é a MHI. Ou o ciclo rosa do Cutrim. Eu sei que tem uma probabilística que a galera usa que nada mais é isso aí. Vem 3 para um lado, você entra no oposto no quarto. Vem 3 para um lado. Aqui a gente utiliza essa base. Só que a gente utiliza o price action por trás. Peguem ali na... onde que tá o... Pega ali nas ferramentas gráficas, na última opção, a linha de Fibonacci. E pega na base da 5.3, a parte de baixo da 5.3, puxa essa Fibo até o topo da sombra da 5.3. Vai ser uma Fibo de um candle só. Ah, mas é muito curta, não funciona. Se não funciona, olha o que aconteceu nesse movimento. Até 5,20, olha onde o preço está indo buscar. Está buscando o ponto zero dessa Fibo.
Então, independente do tamanho da FIBO, tem um porquê dessa FIBO, tem um porquê do mercado ter ido até onde foi, parado onde parou. Então, independente se você vai puxar a FIBO de 1 candle, de 10 candles, de um movimento de 1 hora, um movimento de 1 minuto, ela vai ter uma aceitação. Claro, se você buscar uma FIBO de 1 candle de 1 minuto, não adianta buscar um candle falhado também, tem que ser um candle em destaque, um candle expressivo, tem um que a mais no mercado. Se você vai buscar uma FIBO de 1 minuto, você não vai operar 5 minutos nela. Você não pode executar uma ordem maior do que a base da FIBO, tá ligado? Esse é um erro que iniciante comete. Até é muito cara, abre aspas, experiente. Experiente nada, só tem tempo de dentro do mercado, mas não tem experiência. Eu vejo o cara pegando uma FIBO no movimento curto e pegando uma ordem para um movimento muito mais longo do que a base da FIBO. Não dá para você tentar, tipo, você tem um cavalo. É o cavalo que te carrega. Não é você que carrega o cavalo, tá ligado? O cara falou que sabe, mas tentando entrar meia hora atrasado na aula. Então não sabe. Mas daí se deu pau, mas e aí? Não mandou bom dia 4 horas da manhã, 4 e meia, aí deu pau e apareceu assim, 5 e meia da manhã, não vai entrar. Então, se vai puxar uma FIBO em um gráfico de 1 minuto, você tem que executar umas ordens de pelo menos no máximo 1 minuto. Beleza? Então, se você puxar a FIBO na base da 5,3 até o topo da 5,3, tu vai ver que o mercado ele vem buscar a FIBO de 50. Como assim a FIBO de 50? Pula para o gráfico de 1 segundo. Para o gráfico de 5 segundos. E vai lá na base da tua FIBO, lá no início da tua FIBO. Olha a pernada que o mercado faz e olha onde que ele vem buscar. Se você bate uma FIBO, vamos supor que você está no gráfico de 5 segundos, certo? Certo ou errado? Sim. Se esse gráfico ele não fosse de 5 segundos, se cada candle desse fosse um gráfico semanal, cada candle desse significa uma semana. Ali na semana das 5 horas, 4 minutos e 35 segundos, exatamente quando ela toca na FIBO de 50, o que você faria nas 5 e 4 e 40 segundos, que seria o início da próxima semana? É um gráfico semanal, acabou de bater uma FIBO de 50. Responda. Muita gente daria put, eu talvez daria put. Put, meu filho! Compraria porque chegou na metade. Não, eu compraria, ué. É compra! Compraria de calma. É compra, porque... Não, claro, aí tem toda a interpretação de candle. Eu tô falando da base, o básico, qual que é a aplicação da FIBO? Não é você pegar quando bater nela, por exemplo, caiu e bateu na FIBO de 50. A FIBO não é utilizada para você fazer uma compra naquela FIBO de 50? Ou na de 61, na de 24. Então, Isso. exatamente, a aplicação da FIBO é essa. Você faz compras quando a FIBO ela é uma FIBO de alta e ela desce, o preço vem descendo em direção a essas FIBOs, as marcações de FIBO, as regiões de Fibonacci, você executa compras. Mesma coisa quando você bate uma FIBO de baixo, o preço vem de baixo, começa a subir, toca as FIBOs, você executa uma venda. Então, olha isso aqui. Olha esse gráfico, mesmo sendo um gráfico pequeno, um gráfico de 5 segundos, olha como as zonas de Fibonacci seguraram o preço. Isso que é uma marcação de 1 minuto. Uma marcação feita... Olha tanto até a dificuldade de rompimento depois da FIBO 0, lá em 5, 16 e 10 segundos. Olha como ela consolida. Então, olha quando ela rompe verdadeiramente lá em 5, 20 e 25 segundos, como ela sobe, enfim... As marcações, a utilização de Fibonacci, ondas de Elliott, todo e qualquer tipo de indicador, todo e qualquer tipo de matemática estatística dentro do mercado financeiro, ele tem aplicação em todo tipo de gráfico, dependendo se é 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 5 segundos. Aí alguém vai perguntar para mim, mas você sempre fala para a gente não operar 5 segundos. É porque o problema dos 5 segundos é que você não tem ordem para 5 segundos, você tem ordem mínima de 1 minuto. Significa que você vai ter que fazer a previsão de movimento de 12 candles. Então, não é porque os 5 segundos não aceita price action. É porque os 5 segundos, a tua ordem mínima é 12 vezes maior que o teu tempo de operação. Teu tempo de operação é 12 vezes maior do que o teu gráfico operacional. Fica inviável. Você tem que fazer uma projeção de movimento muito longa. Então, para dentro de opções binárias, que é tempo pré-determinado, isso vira um tiro no pé. Então, se você vai, como o gráfico mínimo operacional, a ordem mínima operacional é de 1 minuto, não vejo viabilidade de operar em gráficos menores, por esse princípio básico.
Não tem como você ter um cavalo e carregar o cavalo nas costas, é o cavalo que carrega você. O mais fraco sempre em cima do mais forte. Então não tem como eu utilizar um gráfico muito distante do tempo base operacional. Beleza? O ideal é que, se você vai operar para 5 minutos, utilize o gráfico de 5 minutos. Vai operar para 10 minutos, utilize o gráfico de 10 minutos e assim por diante. Por isso eu uso o gráfico de 1 minuto. Mas como a própria FIBO de um único candle prova para vocês que ela está funcionando, contra fatos não há argumentos. Podem subir para o gráfico de 1 minuto novamente. Agora vamos explicar a agressão. O que está por trás? Qual é o que de price action por trás do 3 para 1 probabilístico? Temos um candle de destaque, você vai bater, você pode bater uma Fibonacci ou você pode só fazer de olho aqui. Qual que é o objetivo? O primeiro candle, anota porque é de extrema importância. Se bem que o vídeo vai estar gravado, vai facilitar a vida de vocês. Primeiro candle agressor oposto, se ele já é agressor, ele já é oposto, né? Então temos o candle de 5,3, o candle de 5,4, ele tem que fazer o teste de 50. Tem que fazer o teste da 50 da FIBO. E olha que legal, foi exatamente na 50. Foi exatamente na 50 de FIBO. Esse é um padrão, ele está mediano porque o candle deixou sombra, o 5,3 ali. Se ele termina cheio, ele fica muito mais forte. Só que, devido ao cenário completo, é call de abertura extrema na 5,7 e dá para fazer a viradinha na 5,8 aí. Mas vamos um por um. O candle de 5,4 é o primeiro candle agressor oposto, não que ele tenha obrigação, mas se ele fizer o teste da 50 da FIBO do movimento, não só do corpo. Se você for pegar uma FIBO só no corpo da 5,3, a 5,4 não bate no 50, ela provavelmente vai bater no 38,2. De qualquer forma, é uma região aceitável. Olha lá o que eu falei. Acabou que ela não chegou. Então, a aceitação melhor aqui, para você ter uma segurança, uma precisão, não aceitação, desculpa. Uma precisão maior é você puxar a FIBO no movimento total do candle de força em questão ali, do candle 1 do padrão 3 para 1. Então a primeira 5,4 ela testou metade do corpo, testou a FIBO 50. Mas e se ela testar a FIBO 61? E se ela testar o 100%? Se ela romper, mas se antes ela for lá para a FIBO 0, romper a 24, se o mercado fizer, não interessa, o importante é como ela vai terminar. Ela tem que terminar acima da 50 e tem que deixar sombra. Se não tiver sombra, o primeiro candle agressor cancela o 3 para 1 ali, na primeira vela. Mas nem saiu as outras duas, não interessa. O 3 para 1, para encaixar no price action, tem que ter a retração do primeiro candle agressor, tem que deixar sombra. E esse corpo, quando ele terminar, independente do tamanho da sombra lá embaixo ou um pip, ela tem que deixar sombra, porque essa sombra vai ser a base dos candles laterais. Vai ser um novo suporte sendo criado numa região de FIBO. Vocês já vão entender. Então o primeiro candle agressor é o mais importante. O segundo candle é o mais... só tá ali para fazer volume. O terceiro candle tem uma importânciazinha. Mas a base do 3 para 1 é o primeiro candle agressor. Então ele tem que agredir 50% ou mais do movimento total daquele candle anterior, que é o candle 1 do movimento. Tem que deixar sombra, independente do tamanho, ela tem que deixar sombra, nem que seja uma sombra igual a 5,6 tenha deixado, vocês vão entender o porquê. E ela tem que terminar, o candle vermelho 5,4 ele termina pequenininho, o corpo, onde ele termina, a parte de baixo do corpo é o fechamento. Ela tem que fechar para cima da 50, ela tem que respeitar a FIBO 50 desse candle em questão, desse movimento em questão 1 do 3 para 1. Alguma dúvida por aqui do que foi dito? Felipe. Rogério Neri, meu querido, manda. Bom, não tem nada a ver com ficar falando aí não, mas só um detalhe. Não, rapidinho, você tá gravando isso aqui, não tá? Pode falar, eu tô brincando, pode falar. Você tá gravando, não tá? Aham. Mas a sua tela tá... Porque a tela aqui no vídeo não tá compartilhada. Não, tô mostrando a minha tela, Não, tá beleza, pode ser, sabe. Beleza? Senão quem tá em casa não vai entender bulhufas. Tá. Então, temos o 3 para 1, temos 3 para 1, ó. Alguma dúvida quanto ao primeiro candle 1 e ao primeiro candle agressor? Dúvida. Manda, Fabrícia. É a Fabrícia? Janaína. Não, Janaína, desculpa.
Se aqui nesse candle ele está com a sombra na parte de baixo, o que já ajuda, né, ao movimento de alta. Mas se ele também tiver com a sombra na parte de cima, ou só na parte de cima? Não, se for só na parte de cima, não tem. A sombra tem que ser oposta, tem que ser mostrando fraqueza do movimento. Ou pelo menos uma rejeição do movimento oposto. Tanto que a 5 e 5 foi lá na puta que pariu lá em cima e voltou. Mas a segunda não tem tanta importância. Mas se essa segunda fosse a primeira, pode ser que o movimento não seja tão bom, porque na parte de baixo ela não testou a 50. Então já enfraquece um pouco. Mas o ideal é que tenha sombra a favor dando fraqueza do movimento agressor. No caso, como os candles são vermelhos, o ideal é que tenha sombra na parte de baixo, independente se deixou sombra na parte de cima. Eu posso desconsiderar a sombra, independente do tamanho dela. Porque eu não vou operar para o candle seguinte, eu vou operar no conjunto do movimento. Então, se o primeiro candle está extremamente fraco, para mim não vai ter muito problema, porque vai ter outros dois ainda. E se o primeiro candle ele fechar com o corpo na 50, deixando sombra na parte de cima, como fez a das 5 e 6? Tá, 5 e 6 já é o terceiro candle, ela pode fazer e deve fazer isso. Já a 5 e 5, se ela fechou, você mesmo vai responder a tua pergunta. Se esse 5 e 4 fecha cravado ali na 50, teve sombra na parte de baixo? Não, responde a pergunta objetivamente. Teve sombra? Não teve. Qual que é o princípio base do primeiro candle agressor para justificar o 3 para 1? É testar a fibra de 50. Não. Mas ele quiser testar com um pavio ou pode testar com o corpo fechado? Não, minha filha. Se o preço testou, ele já foi com o corpo. Lembra que anota em destaque no teu diário, na onde você estiver anotando. Anota em destaque. Se o primeiro candle agressor oposto do 3 para 1, ele fechar cheio, acabou o 3 para 1 ali. Mesmo que você não veja os outros dois. Fechou sem sombra, não um candle que fecha sem sombra. Por exemplo, o candle de 5 e 7, ele é qual a posição do movimento? Primeiro? Ele é um candle de força? Sim. Ele tem sombra? Quase que nada, né? É. Se o candle de 5 e 4, ele é o primeiro do movimento, ele fechou sem sombra, ele não é um candle de força? Então não pode ter candle de força no movimento 3 para 1. Eu tenho que ter um candle soberano e 3 extremamente fracos. Se em algum momento aparecer um candle de força para mim, eu não posso executar a ordem. Então cancela o 3 para 1 se o teu primeiro candle testar a fibra de 50 e cravar nela. Ou, por mais que ele não teste a 50, mas ele desça, nesse caso aqui é de baixa, né? Ele desça e termine cheio. Terminou cheio, acabou. Não tem mais 3 para 1, cancela o 3 para 1 no primeiro candle. Beleza. Entendido? Entendido? Sim. Sem dúvida nenhuma? Nenhuma. Então, beleza. Alguma dúvida? Posso ir para o segundo candle agressor, entender o candle base, o primeiro agressor, a questão da fibra. É a mais importante isso aqui. Esse conceito até agora é o mais importante. O próximo aqui vai ser só um complemento extra na segurança da ordem. Alguma dúvida? Oi. Felipe. Oi. Rogério. Se você for no GTP, CHS, acabou de dar também um 3 para 1 aí, com uma dúvida no terceiro candle. Então, esse já é um padrão fraco. Não que não dê para operar. Por quê? Esse terceiro candle do 39, ele é um candle exaustão. Eles estão dentro do 50 da FIBO ainda. Ele está cravado na simetria da FIBO. Eu vou até bater a FIBO, só para ter a certeza do que eu estou falando. Não, na verdade ele bateu na 61. Ele tá... Cara, é aquele padrão fraco. Tem muita sombra na 36. Não tem sombra na 37, olha lá. Entendeu? Por que muita gente toma loss no 3 para 1 e não sabe por quê? Vamos tratar vamos salvar esse 3 para 1 aqui. Eu vou terminar a explicação lá e vocês mesmos vão entender o porquê que não deveria executar essa ordem nesse 3 para 1 aqui. Então vamos lá. Ei, Felipe. Oi.
A questão do 3 para 1 tem seguir a tendência também? Ou Não, o ponto mais esquece, fraco, mais esquece, forte? esquece. Nada a ver, né? Você já está a favor da tendência do candle de força. Independente se a tendência macro é de alta ou de baixa, se o candle que tá na base do 3 para 1, ele é um candle de força, independente da tendência, ele já é um precursor de reversão. Por exemplo, Beleza. se a tendência aqui fosse de baixa, tem esse 5,3 que é de alta, ele é de força contra baixa. Vem esses três vermelhos, quer dizer, se a tendência é de baixa, por que vem um candle de força de 5,3 e depois três opostos que não dão continuidade na tendência? Precursor de reversão. Reversão. Se a tendência já é de alta, vem o candle de força, que no caso é exaustão 5,3. Depois vem três agressores tentando reverter a tendência e nega, mostrando que mesmo sendo exaustão ele tem mais força. Então nesse caso o 3 para 1 é um precursor de continuidade de tendência. De qualquer forma, é indiferente a tendência, ele é um padrão neutro. Entendeu? Beleza. Primeiro candle foi o base, o primeiro candle agressor foi, a questão da FIBO foi, da sombra, que é o principal, foi. Segundo candle, tudo que ele tem que fazer, terminar dentro da sombra do primeiro. Independente, antes que perguntem, mas sombra pra cima, mas testou a FIBO de 100, rompeu a sombra da primeira, não interessa. Tem que terminar dentro, terminar, acabar, finalizar, encerrar, iniciar o próximo candle dentro da sombra do primeiro. Simples assim. Agora pula para o CHF, o GBP CHF. Não, esquece, não vai encaixar aqui o que eu acabei de falar, não encaixa ali. Mas terminou o 5,5 dentro do 5,4? Alô? Ai, cacete. Sim, terminou. Terminou, beleza. Independente da sombra, do tamanho, pode terminar cheio o segundo candle, desde que ele termine dentro da sombra do primeiro. O cenário perfeito, mais lindo, que você pode tacar a mãe na hora aqui que apareceu o padrão, seria o segundo candle, 5,5, também deixar uma sombra proporcional a 5,4 ou maior, independente, desde que o corpo termine dentro da 5,4 está valendo. Deixaria uma sombra 5,5, onde a 5,6 terminaria dentro também da sombra da 5,5. É meio uma boneca russa, um em cima, um dentro do outro, e no final ele forma uma coisa só. É só isso. Então, mas não tendo a sombra não tem problema. Desde que o segundo candle aí, o 5,5, termine dentro da 5,4, independente de como, terminou dentro, está valendo. Alguma dúvida quanto ao segundo candle agressor? Não. Beleza. E o terceiro candle agressor, aí tem que ter uma atençãozinha a mais, ele é de extrema importância. Ele não pode ele não pode finalizar abaixo da sombra da anterior, abaixo que eu digo porque aqui o movimento é de baixo. Ele não pode terminar rompendo a sombra da 5,4 e muito menos a FIBO de 50. Por quê? Essa sombra da 5,4, ela transforma-se num suporte para as duas outras. Então a 5,4 criou um referencial de onde elas não podem romper. Esse referencial ele vai ter a confluência também da FIBO de 50. Então quer dizer, a FIBO de 50 aqui ela está a favor de uma alta. O próprio candle de 5,4 já bate na FIBO e retrai, por isso a importância da sombra. O 5,4 não rompe, respeitando dentro daquele movimento. E mais um candle 5,6 de novo bate e respeita essa FIBO e respeita esse micro suporte dentro da FIBO. Então a gente tem uma porrada de coisa segurando o preço. Já está na hora da gente criar o movimento. Então aí é o call de abertura na 5,7. É simples, é o terceiro candle também. Ele pode terminar cheio, ele pode terminar com puta sombra para tudo que é lado. Ele só tem que terminar dentro da sombra da primeira. Dentro da FIBO da 50. E se o cenário for aquele cenário perfeito, ela vai terminar dentro da sombra que a 5,5 deixou. No caso, se a 5,5 tivesse deixado. Beleza? Esse é o cenário perfeito. Esse cenário da 5,5 é um cenário aí dentro do padrão perfeito, ele tem aí uns 80% do que seria o padrão perfeito. Então é um padrão muito forte para ser operado. Claro, a gente já viu o gráfico andar, trabalhar, é tudo lindo, né? Mas ele, cara, pode falar.
Cristiano aqui. Manda. Então, e nesse caso, vale a pena a gente aguardar um pouquinho para ver se ele dá uma negativada ou não? É igual o Causa candle de conteúdo descanso. pra É não igual o correr candle, risco. é igual o candle de descanso, tem que ser abertura. Certo, valeu. Se você pega um padrão muito forte, não é interessante ele descer. Nessa descida não faz muito sentido, porque ele já está na fibra de 50, 2 candles, 3 candles, tiveram a oportunidade de abater um único candle, esse único candle ele é extremamente forte, já está numa região de briga, 3 tentativas, não faz sentido ele descer mais uma vez, ele tem que meio que subir direto. Quanto mais próximo da fibra 50, quanto mais próximo da simetria da sombra do primeiro candle, o terceiro candle terminar, melhor. É mais. Se você tiver uma simetria da 50, uma simetria da sombra, porra, aí você já tem mais um quê de extrema importância para fortalecer essa entrada. Entenderam? Então, pelo que eu entendi, o primeiro agressor que necessita de listar a sombra e testar de 50. Como que é? Então, pelo que eu entendi, o primeiro candle agressor, segundo do movimento, ele necessita de deixar a sombra e testar a 50. Exato. É o ponto principal. Não que você não vá pegar em alguns padrões um pouquinho mais solto. Só que no contexto todo, você meio que vai ter a contagem, né? Por exemplo, um padrão 100%. Seria o primeiro candle sem sombra, né? O primeiro candle ali verde, sem sombra, cheio, bonitão. Esse já é para primeiro ponto fechadão. Primeiro candle agressor, testou a 50, voltou, deixou sombra, terminou pequena com corpo fraco. Segundo candle, foi lá embaixo, testou a fibra, voltou, deixou sombra. A terceiro candle foi lá, testou, terminou dentro da sombra das luzes anterior e cravou na fibra de 50 em uma simetria. Esse é o padrão 100%. Não significa que você não vai tomar loss, significa que todo o setup do padrão se encaixou. Esse padrão aqui, ele não está 100%. Por quê? 5 e 4 deixou sombra, então já perde uma porcentagemzinha. A 5 e 5, que é o segundo candle, não deixou a sombra também, já perde uma quirarinha aí. E o 5 e 6 não cravou numa simetria e ficou afastadinho da fibra de 50. Tira mais uma porcentagemzinha aí. Mas ainda assim é um padrão aí 80%, 85%. Dentro do padrão, não a assertividade dele. Dentro de um cenário perfeito, esse daí é um padrão forte. Muito forte. Dá para executar a ordem. Então, quanto mais pontos favoráveis para deixar um padrão perfeito, maior a sua assertividade. Quanto mais pontos forem faltando, mais fraquinho ele vai ficando. Aí você tem que ver qual é o nível de segurança que você almeja para saber que tipo de padrões você vai relevar para entrar. É tudo subjetivo, não vai ter aquele cenáriozinho perfeito toda hora. Necessita dessa... Aí que entra o price action. O 3-para-1 isolado, que é o NHI ou o ciclo rosa lá do Cutrim, ele é rígido. Um candle verde, 3 vermelho, entra no quarto, independente do tamanho, tipo aqui, que é o padrão base de mercado. Lembra que eu falei que eu sempre falo para vocês? O padrão base probabilístico de equilíbrio de mercado é 3-para-1. Olha aqui o 3-para-1 acontecendo em tudo que é lado. 7, 8 e 9, virou uma vermelha. 13, 14 e 15, virou uma verde. 16, 17, 18, virou uma vermelha. Olha lá na 25, 26, 27, virou uma verde na 28. Olha 28, 29 e 30, virou uma vermelha na 31. O padrão base de mercado mais assertivo, olha lá. 45, 46, 47, olha na 48. Então, o padrão probabilístico, olha ali na 16, 17, 18, olha que virou na 19. Enfim, olha lá na 4, 55, 56, 57, olha aqui que virou na 58. Olha lá, 4, 50, 51, 52, olha o que virou na 53. Entende? Olha lá, aonde você for, você vai encontrar o 3-para-1. Se você tiver a coragem, a disciplina de usar apenas um martingale, insistindo para aquele lado, que seria o 3-para-1 ou 4-para-1. Isso é um padrão probabilístico. Eu não opero e não é recomendação, apenas dizendo, constatando um fato. Se você utilizar o 3-para-1 isolado, sempre, 3 candles para um lado, você entra para o quarto. Entrou contra aqueles 3 e executou o martingale na hora do loss, dá para viver de mercado. Dá para viver de mercado. Só que você tem que ter disciplina de estopar um loss ali e o galho, parar e fechar e não ficar... Por quê? Você vai pegar 6, 7, 10, 12 pro mesmo lado. E nessa, meu filho, Zezinho, galho infinito, toma no meio. Porque não vai aguentar, a banca vai quebrar. Tem que ter muita grana para aguentar
acima de 7 loss. Então, só o 3 para 1 probabilístico, que daí eu acho que é novamente, deve ser o AMHI ou deve ser o do Cutrim lá. Eu sei que tem alguém aí que opera esse daí. Colocou o nome dele lá, mas isso é o padrão base de mercado. É o padrão de equilíbrio, é o padrão de liquidez de mercado, desafogar um movimento muito longo. 3 candles, descansa pelo menos um candle e daí ele toma uma decisão. Se esse candle for muito fraco, normalmente o descanso, ele segue a tendência anterior. Se ele for um candle expressivo, aí ele provavelmente vai ter uma reversãozinha. Entendeu a base, o princípio básico do 3 para 1 probabilístico e conseguir entender como conciliar o price action dentro da probabilística? Sim, sim, entendi, Felipe. A Fabrícia falando aqui. Felipe, inclusive aqui no GBP-CHF aconteceu assim, né? Por exemplo, antes dessa explicação com a atenção da FIBO, se eu não tivesse prestado, eu iria tomar um loss. Olha a FIBO de 50 sendo. Então agora vamos trabalhar. Entenderam bem o padrão forte? Não é o padrão perfeito, mas é um dos mais fortes. Mas entenderam como seria o padrão, abre aspas, perfeito? Uhum. Tá, agora vamos para o padrão falso ou fraco. É muito claro, o mercado já estava trabalhando. Pode ser que em algum momento eu me pegue distraído e entre nesse 3 para 1 da 5,40, GBP-CHF. Troquei o par. Pode ser que em alguns momentos. Não, mano, é aquilo que eu falei. Você ser autoconfiante de si, das suas habilidades, não é arrogância, não é desumildade. É apenas você saber do que você é capaz. Eu tenho total, absoluta certeza que eu não entraria na 5,40 jamais. Alguém sabe me dizer o porquê? Candle de exaustão é um candle operável? Porque o primeiro candle agressor, ele nem deixou sombra, velho. Não só por isso. O terceiro candle me deixaria em alerta. Se o terceiro candle ele termina pequeno, igual os dois anteriores, eu até entraria. Só que candle exaustão, ele não significa força de movimento e fraqueza para candle? Sim. O 5,39 ele me mostra força de movimento. Ele é um candle expressivo. Candle exaustão eu não opero, nem contra nem a favor. Então, a probabilística, ela não vai ter tanta referência para mim quanto o meu price action de candles. Então, o meu candle, o de 39, ele me diz que ele tem uma expressão ativa muito maior. E não é o que eu quero. Eu não quero um candle. Lembra que eu falei que vocês não podem ter um candle de força dentro do 3 para 1? Esse candle ele mata sozinho metade do corpo da 36 e esse candle de 39 ele rompe a 50. Além de que a 37 não caracteriza. A 37 já mata o teu 3 para 1 ali. Provavelmente eu tomo loss na 38, caracterizado como descanso a 37. Mas já não tem 3 para... Oi. Eu tô falando da 5,43. 5,43, 5,44 aqui, ó. Tem a sombra que tu falou, tanto no primeiro e no segundo candle, aí no terceiro candle... Tá. Beleza, outro padrão falso. Esse aqui é outro que eu não entraria... Por quê? Valendo 20 a resposta. Para quem está assistindo o vídeo, para quem já assistiu lives nossas, minha, né? Eu sempre faço desafio com os alunos. Ontem mesmo acho que foi pago uns R$100 de desafio aqui. Tô ficando no prejuízo, tô ficando no vermelho. Tá doido? Vou ficar pobre. Brincadeira, só ontem, rapaziadinha. Ontem foi $1.477 de lucro ontem. Suave na nave, antes das 9 da manhã. Então, nada mais justo do que compartilhar isso aí com vocês. Valendo 20 a resposta. Direto e reto, sem enrolação, sem interpretação. Por que que o 3 para 1 da 5,46, da 5,44, 45, 46 GBP-CHF, eu já cancelaria o 3 para 1 no término da 5,45, que é o segundo candle. Calma aí, não fala. Calma, porra. Calma. Fabrícia. Primeiro Fabrícia, porque essa é a menina que levou a chinela por não interpretar o 3 para 1. Fabrícia, você primeiro. Felipe, eu não... Assim... Já gaguejou. Não, eu queria dizer por causa da sombra aqui, que ela tá demonstrando aqui uma força contrária aqui, só por causa da sombra da terceira vela. Não. Lucas Almeida e depois o Adailton e depois o Rogério Neri. Segunda vela, ela rompeu a FIBO de 50 já aqui. Terminou. Deixa eu ver que não era essa a resposta que eu tava vendo, mas eu acho que você observou um ponto.
Tá, eu vou te dar mais uma chance. Tá valendo, a resposta é essa, mas é outra coisa. Outra. Nasceu em Gap lá também. Não. Não, eu sei. Caralho, mano. Adailton, Rogério e depois o Rafael. Depois o O Cristiano. que foi? Deixa eu responder. Adailton. Porque a segunda vela do movimento agressor não terminou dentro da sombra da primeira. E a Boa! Acabou, já era, ganhou. É exatamente isso. A segunda vela do movimento agressor rompe a sombra da primeira vela. E vai ganhar os dois, pode chamar os dois. O Lucas vai ganhar porque ele falou da FIBO também. O ideal era que a resposta fosse inteira, mas tá valendo, 25 para cada um. Só chamar no PV lá que eu já transfiro. A 45 rompe tanto a FIBO de 50 que seria do movimento da 543, quanto a 45 rompe a sombra da 44. Já era. A 44 teria que ter criado uma... Silencia o microfone, por gentileza. Valeu. A 5,45, a 5,44, a sombra dela tem que segurar na FIBO. Segurou. Eu vou apagar tudo aqui e vou colocar as marcações para vocês identificarem aí, para quem tá assistindo o vídeo. Esse candle aqui, caralho, porra. Ô, Rogério, eu vou te dar uma chinelada, rapaz. Eu acho que ele saiu e nem viu que deixou o microfone ligar. Pronto, desativei ele aqui. Vamos lá. O topo da sombra da 5,43. Eita, era uma FIBO, não foi a FIBO. O topo da sombra da 5,43 GBP-CHF puxa uma FIBO até o fundo da sombra da 53. Da própria 43, desculpa. Esse candle de 5,43. Beleza. A 5,44, ela nasce, testa a FIBO de 50 com a sombra dela e retrai. Ótimo, perfeito, lindo, show de bola. Além da FIBO, nós temos a própria criação de um suporte ou de uma fraqueza ou de uma resistência. Desculpa, suporte não. A própria FIBO de 50 se caracterizou uma resistência, porque é um ponto referencial muito forte. A 5,44 vai, bate nesse ponto, retrai, mostrando que respeitou e cria um suporte com a sombra dela lá próximo da 61.8. As 45 já nasce rompendo a 50, rompendo a 38, né? Ela nasceu abaixo da 38, já rompe, mas já rompeu a 50, rompeu a 61 e rompeu a resistência da 5,44. Acabou o 3 para 1 ali, não tem mais 3 para 1. Simples assim. Entenderam? Identificaram o padrão falso, o padrão fraco e o padrão verdadeiro e sabe identificar sozinhos o padrão bem forte, 100% dentro do setup? Agora sim. Ah, mas tu que me venha sem saber depois pra você ver. Beleza? É isso então? Deu pra... Tá bem encaixadinho na mente de vocês? Alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida agora? Essa é a hora. Ou é agora ou é nunca. Felipe, Oi. vamos supor que a segunda vela tivesse terminado dentro do pavio da primeira. Essa terceira vela aí, ela... O que é que você me diz dela? Tu quer que eu responda na ignorância? Não, tô brincando. Tu mesmo vai responder essa porra pra mim. Vamos supor que a 45 termina dentro da sombra da 44 e termina dentro da FIBO da 50. Essa 46, do jeito que ela tá, vai, me responde. Você mesmo vai responder a tua pergunta. Vai, responde. Ela seria uma vela de negação e vela de força ao mesmo tempo. Não precisa fazer a interpretação do candle. Eu quero saber no 3 para 1 se ela estaria dentro do que é esperado. Vai lá, responde. Então responde as perguntas. Eu vou deixar as perguntas bem claras para você. Terminou dentro da FIBO de 50? Não. Pronto. É um candle que mostra a força agressora verde?
Você mesmo falou, ela era de negação, vermelha, virou força verde por ela terminar cheia e dentro da média. Então ela é um Kendo que caracteriza a força. Um Kendo de força pode ser apresentado dentro do movimento agressor no 3-1? Ela terminaria dentro da sombra das duas anteriores? Ou pelo menos dentro da sombra da primeira, que deu início ao agressor do 3-1? Não. Então pronto, não tem. Independente de como terminou a segunda já cancela o movimento. A terceira só confirma que não tem 3-1 nenhum. Simples assim. Ok, obrigado. Beleza? Além de que, se você olhar a 46, ela rompe por uns 2 pips o topo do corpo da 43. Quer dizer, ela bateu total o movimento de um Kendo que, abre aspas, era para ser um Kendo de força. Então, quer dizer, as duas primeiras já batem a força que a 43 disse que teria. Então, não tem força. Olha como o 3-1 é tesão, mano. Olha, se eu fosse operar o probabilística, eu até penso em acrescentar um módulo só de probabilística. Como eu trabalho muito tempo com gráfico, eu olho o gráfico diariamente, então cada padrão que eu vejo que, porra, seria legal operar. Eu penso em acrescentar um módulo no curso futuramente, onde a gente vai trabalhar só probabilística. 3-1 seria o carro forte. 3-1 sem 3-1 seco, só probabilístico, sem o price action. Porque olha só, 52, 53, 54, olha o que aconteceu na 55. 57, 58, 59, olha o que aconteceu 6 horas. Então, cara, o 3-1 seco assim é muito bom de operar. Muito bom de operar, que eu digo é muito legal de você ver a matemática do mercado se apresentando, tá ligado? Então, perguntinha pra Fabrícia. Nossa, mas minha mão tá coçando pra tacar a chinela se tu errar essa resposta. GBP Audi. 5,54 até 5,57. Pensa muito bem na resposta que tu vai me dar. É um 3-1? Operável? Não é um 3-1. O 3-1. Por que não? Quer dizer, ele é o 3-1. Cuidado, ele realmente tem uma verde. Ele é um 3-1, mas não é um Isso, ele é um 3-1 probabilístico, exatamente. Ele tem a probabilidade que ele tá vindo 3 candles para um inverso ali no 58. Só que dentro do que a gente propõe, dentro do price action, não é um 3-1 operável. E olha que tesão, 2 3-1 seguido. 52, 53, 54. GBP Audi eu já tô, hein? GBP Audi. 5,52, 5,53, 5,54. Virou um gain na 55. 5,55, 5,56, 5,57. Viraria um gain na 58. Eu tô pensando em pegar uma semana e operar só o 3-1. Olha lá, 42, 43, 44. Olha como inverteu na 45. Olha ali, ó, 32, 33, 34. Olha como inverteu na 35. 36, 37, 38. Olha como inverteu na 39. Mano, dá pra ganhar muito dinheiro com 3-1 só seco assim. 19, 20, 21. Olha como virou na 22. Aí que tá o problema. Olha 5 e 9. 9, 10, 11. O cara pega put na 12, put na 13, put na 14, put na 15. Ele vai tomar-lhe um gain lá na 16 no quinto martingale. Começou com uma ordem de R$2. Se ele vier no martingale tradicional, a primeira mão é 2, a segunda é 4, a terceira é 8, a próxima é 16 e a próxima é 32. 32 com 16, 48, 48 com 8, 56, com 4, 60. Uma mão de R$2 vai custar R$64 para ele no final. Então, aqui que está o problema da probabilística. Você ter um martingale excessivo e você não ter a disciplina de parar quando você se propõe. O problema não é a probabilística, o problema não é o martingale, o problema é o emocional de não aceitar. Por exemplo, nesse padrão aqui da 5,9, 5,10, 5,11, seco no 3-1, probabilística. Tomaria o loss da 5,12, tomaria o loss da 5,13 e acabou. Você para, você tomaria um gain aonde? 5,22. Poderia até ser um martingale sequencial. Tomaria o gain da 22, tomaria o gain da 35, o gain da 39, o gain da 45, tomaria o gain da 55, tomaria... Vamos ver, ó. Tá acontecendo um 3-1 seco aqui, ó. Aqui tá exatamente no GBP Audi agora. Tá acontecendo um 3-1 probabilístico. E olha o que tá acontecendo. Estaria o quê? No quinto gain seguido.
Só que se o cara tivesse quebrado naquele único ciclo da 5 e 13 lá, ó, tinha se lascado. Só que se ele segura a periquita na calça e assume o loss, espera o novo ciclo, ele estaria com o quinto gain seguido agora na 6 e 5. Eu gosto muito do 3 para 1, por isso que é o único padrão probabilístico que eu tenho dentro do meu setup. Alguma dúvida? E provavelmente vai ter aluno aqui querendo me perguntar se dá para ele trocar o operacional e operar só o 3 para 1. Tenho certeza. É um operacional muito gostoso. Não necessita de análise. Diga. Felipe, bora lá, porque eu anotei aqui que o primeiro candle agressor, ele deve buscar a FIBO de 50% a tá, tem um maisinho aqui na frente. Porque nesse caso aí não importa o tamanho da sombra dele, né? Quanto maior, melhor. Se ele for buscar a FIBO de menos 15 mil lá embaixo, pode pegar que melhor ainda. Tipo ali o GBP Audi, tá? Aonde? 6 e 1. Aonde? E vela de 6 e 1. GBP Peraí, Audi. deixa eu achar. Ah, tá, 6 e 1. Beleza, o primeiro candle agressor de 6 e 2 tá lindo pro movimento. Massa, isso aí que eu queria. Aí Tá lindo. Depois aí eu já desconsiderei, tá? Não, é claro, 6 e 3 já rompe FIBO, corpo, sombra, rompe a porra toda, acabou, infelizmente. Mas o 6 e 2 é o... Olha que lindo. 6 e 1 e 6 e 2 é o início de um movimento perfeito do 3 para 1. Por quê? Porque tem um candle forte de 6 e 1, cheio, bonito, expressivo, sem sombra. 6 e 2 testa uma sombrona gigantesca lá para baixo. O término do corpo termina dentro do anterior, acima da FIBO de 50, então a princípio teríamos um cenário lindão para pegar o 3 para 1. A 3 já cancela o movimento. Show, valeu. Beleza? Ó, vamos ver outra probabilística 3 para 1 seca acontecendo aqui. Vamos ver o que estaria dando. Até então, aquele Zezinho Galho Infinito que se arrebentou lá naquele movimento das 5 e 13... Se ele não foi o Zezinho Galho Infinito, ele segurou a periquita ali e após aquilo ele tomou 5 gains seguidos e agora ele estaria na 6ª ordem de gain seguido aqui, ó. Olha só. Outra diquinha, para quem quer operação 3 para 1, seja você da consultoria que está em aula ao vivo comigo, seja você que está assistindo o meu vídeo aqui, eu aconselho que vocês utilizem a minha matemática. A minha matemática ela se encaixa muito bem para o 3 para 1. Você vai usar, pode baixar o aplicativo ou pode chamar nos grupos gratuitos de WhatsApp que a gente disponibiliza a planilha. Mesmo a matemática que eu utilizo diariamente, meus alunos também, vocês podem conseguir ela de graça. Pelo aplicativo da Play Store, alavancagem de opções binárias. Aproveita e segue a gente no Instagram, os links vão estar na descrição. E voltando ao assunto original aí, podem utilizar a nossa matemática pro 3 para 1, dessa forma que eu apresentei. Tanto o Price Action quanto o 3 para 1 seco, só probabilística, tem uma segurança extrema. Só um detalhe, não use as 3 ordens que você tem sequencial no loss, no mesmo padrão. Use 2 e use a terceira e última mão no próximo 3 para 1 que você encontrar. Por exemplo, teria tomado o loss na 6 e 8 agora, repetiria a mão a favor do 3 para 1 agora na 6 e 9, dando loss nesses dois, fecha e espera o próximo padrão acontecer. Beleza? Então não usem todas as suas 3 chances numa única sequência. Você pode pegar 5, 6 para o mesmo lado, 7 para o mesmo lado e tipo termina, você se arrebenta num padrão só, num cenário só, sendo que você poderia ter esticado a tua vida útil no mercado por muito mais tempo. Como foi acabado de apresentar. Como vocês viram, não adianta, por exemplo, ali na 5 e 9, isso no GBP Audi, até 5 e 15, o Zezinho Galho Infinito tinha se arrebentado. Aquele cara que segurou o loss, ele veio de 5 gains seguidos. Não significa que, eu acabei de entrar, nossa, teria 5 gains, esse mercado eu vou meter a banca toda. Acabou de dar 2 loss seguidos aqui, ó, ao vivo, na 6 e 8, 6 e 9. Então, backtest não serve para dizer que o mercado tá bom para você trabalhar agora. Só mostra que o mercado estava bom para operar naquela hora. Beleza? Não se iludam com backtest. Eu vejo sala de sinais que os caras não operam, o cara acorda meio-dia, pega o backtest da estratégia dele, ali, da probabilística dele, das 5 da manhã às 11, joga num grupo de Instagram e fala assertividade do dia da sala VIP, 50 mil a 0. O cara não executou uma ordem. Aproveita e mete a banca toda de tarde. Mano, não tem nada a ver que de manhã deu 50 mil a 0, de tarde você vai tomar 0 a 50 mil, vai tomar loss atrás de loss. É ciclo. Esquece o que já passou e foca no agora. É matemática sendo bem. Você tem que aplicar a sua matemática de segurança e a sua matemática de lucro. Beleza? Serviu para os alunos e serviu para quem está no vídeo aí. Alguma dúvida? Senão eu vou finalizando.
Valeu, Felipe. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Para os alunos a gente vai finalizando. Para a galera do vídeo, deixa o like, se inscreve, deixa um comentário e vamos que vamos. Fui!